Ovelhinha de Jesus, boa noite, a paz do Senhor, como que você está? Tá tudo bem? Passou o seu dia bem? Passou na bênção? Glória a Deus, passou na presença do Senhor? É o nosso objetivo de vida, meus irmãos, caminhar na presença de Deus, trilhar pelo caminho estreito, e é esse caminho estreito, esse caminho apertado que nos leva ao céu. É só por ele. E aqui, ó, nós temos a bússola, temos como se fosse um manual, que é a palavra de Deus que nos instrui, nos ensina a como chegar ao céu e a como andar na presença de Deus. E eu quero dizer que eu estou muito feliz porque você está aqui. Vamos continuar juntos, vamos buscar o Senhor enquanto há tempo. Eu te amo em Cristo Jesus. Você não está aqui em vão, eu tenho certeza. Receba a palavra de Deus e vamos juntos fazer essa obra. E se você chegou aqui agora, eu quero dizer que você é muito especial, tá? Já começa a se inscrever aqui no canal, coloque em seu coração esse propósito e vamos caminhar juntos buscando ao Senhor. Porque a palavra, irmãos, essa palavra é o alimento que nós precisamos. Então, não leia hoje a Bíblia, amanhã não. Tenta se organizar para todos os dias buscar o Senhor. Se inscreva no canal, não se esqueça de curtir aqui, tá? Curte, comente um amém e compartilhe, porque assim pessoas, vidas são alcançadas. Quando você curte, comenta um amém, coloca um coraçãozinho, algo assim, o sistema entende que você não se sentiu ofendido com a mensagem, aí ele encaminha para mais pessoas. Também te peço a sua ajuda lá para o Instagram também. Lá nós oramos todos os dias, compartilhamos um pedacinho do devocional, também compartilhamos às vezes um louvor, né, dirigindo, cantando aqui. Então, algumas pessoas não gostam, se sentem ofendidas. Irmãos, só o Senhor para ter misericórdia. Dias difíceis, então as pessoas denunciam. E quando você vai lá, curte, deixa o coração, é um sinal que você não ficou ofendido. Assim o sistema evita, sabe, de ficar bloqueando a gente, limitando a entrega dos conteúdos. Se você for lá reparar, você vai ver que estamos com mais de 80 mil pessoas, mais de 80 mil vidas lá, irmãos. Mas o conteúdo é entregue para poucas pessoas, porque das denúncias, porque alguns não se agradam, sabe? Então vai lá e nos ajude nesse trabalho, porque poucos recebem o conteúdo lá, tá bom? Vamos então para o nosso livro de Atos, nosso devocional, irmãos. Estamos chegando ao fim do livro de Atos. Daqui a pouco já vamos chegar em Romanos. O nosso plano de leitura é para ler o Novo Testamento em 6 meses, né? Então já lemos janeiro, fevereiro, março, abril. Aqui, irmãos, daqui a pouco já vamos acabar. Ô, glória! E se você chegou agora, não tem importância não, tá? O que importa é estar meditando na palavra do Senhor todos os dias, se alimentando, mastigando e fazendo com que a palavra caia aqui, ó, na terra boa. E hoje estamos em Atos, capítulo 24, vamos ver 2 capítulos hoje, irmãos, 24 e 25. Vocês se lembram que Paulo foi enviado para Cesareia porque queriam armar uma cilada ali para ele? Então ele foi à noite com um monte de soldados lá para Cesareia. E quando chegou em Cesareia, no capítulo de hoje, vamos ver que ele vai ficar de frente com o governador Félix num tribunal. Irmãos, e ali o governador Félix pede para ouvir alguns acusadores de Paulo. Irmãos, olha o que os acusadores de Paulo disseram contra ele. Irmãos, Paulo, que só estava levando a palavra de Cristo, falando de Jesus, ele teve um encontro com Deus ali, Paulo, né? Ele ouviu a voz do Senhor, então ele queria gritar para que todos também conhecessem, para que todos tivessem também essa experiência e conhecessem o Senhor. E olha o que o acusador diz contra Paulo, versículo 5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor
da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo e por isso o prendemos. E conforme a nossa lei o quisemos julgar. Irmãos, olha o que ele disse. Uma peste, promotor de sedições, né, das seitas dos nazarenos. Irmãos, quando eu estava lendo essa parte aqui, eu me lembrei até mesmo do trabalho que a gente faz lá no Instagram, de oração, de buscar o Senhor, né? Tá ali compartilhando o nosso dia. Porque na nossa visão é uma coisa benéfica, não é? Uma coisa boa. Irmãos, mas tem pessoas que olham aquilo como uma coisa muito ruim. Por isso que denunciam, por isso que se sentem ofendidos. Irmãos, muitos se sentem ofendidos mesmo, sabe, com a palavra, a ponto de chegar a fazer, olha aqui, ó, temos achado que este homem é uma peste. Misericórdia, irmãos. Ele só estava falando de Jesus. Ele não estava ali, sabe, fazendo nada de errado, mas estava falando do nosso mestre. E quantas vezes a nossa intenção também é boa, mas o mundo não vê com os bons olhos. Mas temos que parar? Não, continue. Eu não sei o que você está fazendo para o Senhor. Não sei as pessoas que estão se levantando contra. Mas o caminho, ele é árduo. O caminho é estreito. Tem espinhos mesmo, mas não podemos parar. Vamos orar, orem por mim, orem por este trabalho, para que vidas sejam alcançadas e para que o Senhor nos renove, nos revista, nos livre de todo o mal. Porque isso não é de hoje, ó. Desde aqui existem as perseguições e o inimigo não quer que a palavra seja proclamada. Mas olha aqui a defesa de Paulo, olha o que Paulo disse. 12. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Ninguém pode provar. Mas confesso-te que conforme aquele caminho a quem chamam seita, ó, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tenho esperança em Deus como este também tem. Paulo disse ali que em nenhum momento amotinou, fez grupinho, fez arruaça ali, em nenhum momento. Muito pelo contrário, ele disse que estava falando do Deus que eles acreditavam, né? Que ele acreditava na lei, no Velho Testamento, e tinha esperança nesse Deus. E a esse caminho que vocês chamam de seita, sirvo a um Deus de nossos pais. Muitos podem pensar que é seita, muitos podem não acreditar, mas nós precisamos estar convictos, meus irmãos, dessa palavra. E aqui, irmãos, ele estava diante do governador Félix. E olha o que o governador disse, depois de ter ouvido aquele relato todo. Versículo 22. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Ou seja, o governador Félix não quis tomar nenhuma decisão, dar alguma sentença, condenar Paulo, sem antes saber melhor sobre esse caminho. Ele meio que se interessou, eu quero saber mais informações sobre esse caminho. Versículo 23. E mandou o centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura. Ó, trate Paulo com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse de servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Ou seja, depois o governador voltou e mandou chamar Paulo de novo para ouvir sobre a fé, para ouvir sobre Cristo. Irmãos, as almas são sedentas. As almas precisam de ouvir do Senhor. E não existe essa de rico, pobre, não. Aqui era um governador. Todo ser humano precisa e depende de Deus. Todo. Não tem nenhum que... Sabe quanto tempo Paulo ficou preso? 2 anos aqui. 2 anos.
Quando eu estava lendo, eu fiquei pensando quantas vezes, né, passamos por lutas. Cada um tem uma estrutura, cada um tem o seu limite. Um passa por luta 1 mês, 2 meses, anos, 10 anos passa por lutas. E Paulo aqui ficou preso de forma injusta nessa primeira parte aqui, 2 anos. Irmãos, não foram 2 dias, 2 meses, foram 2 anos. Eu fiquei imaginando o que passava na cabeça de Paulo. Meu Deus do céu, eu estou aqui preso, né? De forma injusta. Talvez as pessoas falavam, cadê seu Deus, Paulo? Cadê o seu Deus? Não vai te ajudar? Não vai te libertar? Você não foi usado para fazer isso, fazer aquilo? Cadê o seu Deus para te libertar agora? Irmãos, e Deus trabalha de modo que não entendemos. Lá atrás, nós vimos que Deus abriu as jaulas ali, quebrou as algemas, libertou eles. E por que agora ele estava preso? 2 anos. Por quê? Lá atrás, ele não cantou com Silas, se lembra? Teve um terremoto, as prisões se abriram. E um dia, irmãos, aconteceu isso. E aqui 2 anos e nada. Cadê? Muitos talvez perguntavam, cadê o seu Deus? Cadê? E hoje, irmãos, ainda, quando estamos passando em momentos difíceis, em períodos difíceis da vida, muitos perguntam, cadê o seu Deus? Já aconteceu isso com você? Me fala aqui. Cadê o seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Você não está indo na igreja? Você não está lendo a Bíblia? Cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Ele existe mesmo? Querem nos afrontar, não é? Querem desafiar o nosso Deus. Só que o que aconteceu com Paulo aqui, que em outra parte ele ficou preso 1 dia e Deus abriu as cadeias e aqui ele está 2 anos, o que aconteceu nos mostra que para tudo nosso Deus tem um propósito. Irmãos, se Deus quisesse, a mesma coisa que ele fez lá atrás, quebrar as algemas, mandar anjos, ele podia ter feito aqui. Mas tinha um propósito, o Senhor tinha um objetivo, e em nossas vidas, na sua vida, ovelhinha de Jesus, também não é diferente. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito, e se você ficar na presença do Senhor, permitir que ele guie a sua vida, dirija os teus passos, você vai ver que ele vai fazer o melhor. Tudo vai estar de acordo com a vontade dele, mas esteja no lugar certo, que é na presença. E eu sei, ovelhinha de Jesus, que não é fácil entender o propósito de Deus. Não é fácil. Eu sei porque muitas vezes, quase sempre, a prova, a luta dói, o deserto dói. Nós estamos aqui estudando, né, a revista Escola Dominical que fala sobre o caminho. E nós vimos que a porta é estreita, que o caminho é estreito, irmãos. E vimos aqui algo que eu fiquei impactada, que fala que o caminho é estreito. E o que significa caminho estreito? Olha aqui, caminho apertado. Significa aqui, irmãos, caminho apertado, prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, afligir, aborrecer, angustiar. Ou seja, em nossa caminhada é como se estivéssemos prensando uvas, passamos por aperto. Aqui, aflições, angústia, irmãos. E é assim mesmo. Então isso dói. E é difícil na dor que você está passando. É difícil no deserto você compreender o propósito de Deus. O porquê da demora. Cadê a resposta? Até quando? Por quê? Até quando, meu Pai? E quando eu estava ministrando essa lição aqui no domingo, o Senhor falou comigo no meu coração que Ele permite, irmãos, essa prensa, ele permite esse aperto, sabe por quê? Porque ele está ensinando, e ele é um excelente professor, ele sabe ensinar, ele sabe te corrigir, ele sabe como te moldar, e ele sabe até onde você vai aguentar. Aleluia, ele sabe o seu limite, ele sabe até onde você vai suportar.
E tudo isso é para o seu crescimento, é para o seu amadurecimento, é para te melhorar. Ele sabe de todas as coisas, então espera. Eu sei que não é fácil. A minha mãe, irmãos, o meu pai se desviou da presença de Deus. O meu pai era um diácono, tesoureiro, cantava na igreja, tocava, meu pai. E ele desviou, e ele foi para o mundo, sabe, irmãos, da bebida, sabe, da prostituição. Ele desviou, e já tem anos, e a minha mãe tem orado, mas cadê a resposta? Ela pode, às vezes, entrar em desespero. Cadê a resposta? Cadê a resposta, meu pai? Cadê? Mas, irmãos, é necessário respirar, descansar e trazer a mente e lembrar, Deus está no controle, Deus tem um propósito. E tem coisas que hoje nós não entendemos. Talvez a minha mãe, né, orando tantos anos, não entenda, né, sofre, mas o Senhor, Ele sabe trabalhar. Nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Ele sabe, Ele vai fazer o melhor, Ele tem um propósito para isso. Eu sei que é difícil entender, irmãos. Dói, para quem está na prova dói, eu imagino, eu sei, misericórdia. Mas nós temos que confiar no nosso Deus. E aqui fala, 2 anos, versículo 27. Mas passado 2 anos, Félix teve por sucessor Apócio, Festo, e querendo Félix comprazer os judeus, deixou a Paulo preso. Tá vendo? O governador Félix, para dar prazer aos judeus, para poder, né, fazer uma boa política ali, deixou Paulo preso 2 anos, irmãos. Só para poder agradar os outros, misericórdia, né? E quando o governador Félix saiu, quem entrou em seu lugar foi o seu sucessor Pórcio Festo. E agora vai começar uma nova trajetória de Paulo com esse sucessor, que vai entrar aqui agora, no capítulo 25. E hoje são 2 capítulos. Espera aí, que ele é pequenininho, ó, acaba aqui, ó. Espera aí, tá bom? Irmãos, e o capítulo 25 começa assim: entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Irmãos, que perseguição contra Paulo! Já tinham se passado 2 anos e eles queriam ainda armar ciladas. E falaram com Festo, envia ele para Jerusalém, porque no caminho eles queriam matar Paulo. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, irmãos, como sempre, é que o sumo sacerdote estava no meio disso. O sumo sacerdote, irmãos, irmãos, tenha misericórdia. E aqui no versículo 7 diz, chegando ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Eles não podiam provar, irmãos, as acusações que faziam contra Paulo. Mas ele, em sua defesa, disse, Paulo disse, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Paulo se defendendo, irmãos, imagina Paulo, né? Naquela aflição. Todavia, Festo, o novo governador, querendo comprazer aos judeus, irmãos, querendo dar prazer, fazer política ali de novo, respondendo a Paulo, disse, queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca? Nós temos que tomar muito cuidado, vigilância e nos posicionar para que ninguém venha querer nos pressionar a mudar nossas opiniões, nossos princípios. Vocês estão vendo que tanto o governador Félix quanto o governador Festo agora, no meio da multidão, para satisfazer a, satisfazer B, deixaram Paulo preso 2 anos. Aqui ele queria que Paulo fosse para Jerusalém, mas o povo lá ia fazer uma cilada para ele, ou seja, algumas vezes, muitas pessoas mudam as suas opiniões para agradar
aquelas pessoas que estão ali no meio. Temos que ter posição. É necessário você saber quem você defende. Você é cristão? Você defende esses princípios aqui? Então se posicione. Não pode ser vira-folha. Não pode ser político, querer agradar um aqui, agradar ali. Não. Aqui, ó, você tem a Bíblia, você tem esse manual aqui. Aí Paulo disse, versículo 10, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo nenhum aos judeus, como muitos bem sabem. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso a morrer. Mas se nada há das coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a ele. Apelo para César. Ou seja, agora ele não queria ir para Jerusalém, ele queria ser julgado por César. Então o governador Festo teve que ouvir ele nesse ponto. E passados alguns dias, irmãos, aqui no versículo 13, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia saudar a Festo. E souberam que tinha um homem lá, que estava preso sob Paulo. E eles queriam ouvir Paulo. O rei querendo ouvir Paulo, irmãos. Versículo 22. Então Agripa disse a Festo, bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse, amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, imagina, era um rei, irmãos, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. Eles iam ouvir Paulo. E isso aí nós vamos saber no capítulo de 26 de amanhã, o que Paulo disse para o rei, irmãos. Qual foi a conversa? Vamos ver isso amanhã e eu espero que em nome de Jesus esse devocional tenha falado com você, tá bom? Fique na paz do Senhor, não esqueça de curtir, de comentar e compartilhar, tá bom? Te amo em Cristo Jesus, a paz. Beijo.